Como alcançar a felicidade duradoura? Nesses dias, conforme eu disse para vocês ontem, eu tenho escrito muito a respeito de felicidade, me pautando em obras de fôlego, de extremo respeito. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse tema hoje. Então, como alcançar a felicidade duradoura? É de extrema elucidação o descrito por Shawn Achor, professor que leciona o tema felicidade em Harvard, nas seguintes linhas. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria segue uma fórmula que foi sutilmente ou não tão sutilmente ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais ou pela sociedade. Ou seja, se você se empenhar, terá sucesso. E só depois de ter sucesso é que poderá ser feliz. Essa crença explica o que costuma nos motivar na vida. Pensamos, se ao menos eu conseguisse aquele aumento de salário, ou atingisse a próxima meta de vendas, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse mais uma boa nota, seria feliz. Se perdesse mais 3 quilos, seria feliz. E assim por diante. Sucesso antes, felicidade depois. O único problema é que essa fórmula é totalmente incorreta. Se o sucesso levasse à felicidade, todo trabalhador que conseguisse uma promoção, todo estudante que passasse no vestibular, ou qualquer pessoa que já tenha atingido uma meta de qualquer natureza, seria plenamente feliz. Porém, a cada vitória, a nossa meta é empurrada para frente, de forma que acabamos perdendo a felicidade de vista. E ainda mais importante, a fórmula é incorreta por ser totalmente invertida. Mais de uma década de pesquisas revolucionárias nos campos da psicologia positiva e da neurociência comprovaram, sem sombra de dúvida, que a relação entre sucesso e felicidade é, na verdade, o contrário do que se costuma acreditar. Graças a essa ciência de vanguarda, agora sabemos que a felicidade precede ao sucesso. Ou seja, ela vem antes, ela não vem depois, e não resulta dele. E que a felicidade e o otimismo promovem o desempenho e a realização, proporcionando-nos a vantagem competitiva que chamam benefício da felicidade. Esperar a felicidade restringe o potencial do cérebro para o sucesso, ao passo que cultivar a positividade estimula a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, o que, por sua vez, melhora o desempenho. Essa descoberta foi confirmada por milhares de estudos científicos, pelas minhas pesquisas com 1.600 alunos em Harvard e dezenas de empresas da lista Fortune 500 ao redor do mundo. Como frisei, a maioria das pessoas encontra-se em um ponto de erupção de estresse pela vida que tem levado. Uma pergunta precisa ser reiterada: como o ser humano pode alcançar a chamada felicidade duradoura? Parafraseando Henry David Thoreau, depois de verificar o estudar do ciclo social da humanidade, afirma: a maioria das pessoas leva uma vida de silêncio e desespero. Esse silêncio e desespero é evidenciado nos altos níveis de estresse, ansiedade e depressão que a humanidade tem passado no decorrer dos tempos. Contudo, Tal Ben-Shahar tece os seguintes questionamentos: como pode uma pessoa ser ao mesmo tempo bem-sucedida e feliz? Como pode conciliar ambição e felicidade? É possível desafiar a máxima do sem sacrifício não há ganho? Certa vez, o poeta intelectual John Milton, em meados da fundação de Harvard, escreveu uma obra intitulada Paraíso Perdido, sendo que um trecho deste fascinante escrito salta aos olhos. A mente
é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno, e do inferno um céu. Verdadeiramente, tudo depende do seu mindset, ou seja, da forma que o ser humano educa a sua mente. Tudo se trata de possuir uma mentalidade saudável. No exemplo que evidenciei acima, quando eu contei um pouquinho a história do meu escritório de advocacia aí no Brasil, certamente, se eu não tivesse um posicionamento mental diferenciado, aquele céu, ou seja, ver os negócios crescendo a todo vapor, certamente se tornaria um inferno, uma carga de trabalho e estresse que não possuía fim. Todavia, com uma mudança de atitude que começa na mente e termina nas ações, aquele negócio promissor tornou-se algo salutar e saudável, abrindo novas e abrangentes possibilidades futuras de sucesso. Modifiquei a realidade através de uma visão que começou na minha mente e posteriormente tomou forma em atitudes positivas, cheias de energia, recheada de provisão. O professor de Harvard, Shal Arco, segue o mesmo esteio. Comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. A linha entre o estresse, fardo e a oportunidade é extremamente tênue. Assim, somente com uma mentalidade correta, pautada na felicidade, é que a visualização da oportunidade em meio às dificuldades pode ser realmente visualizada. Na verdade, iremos tratar em um capítulo específico acerca disso, tendo por base a célebre frase de Albert Einstein, que disse: "No meio das dificuldades se encontra a oportunidade." Uma pesquisa demonstrou recentemente que os estudantes de Harvard possuem um elevadíssimo índice de infelicidade. Parece um verdadeiro contrassenso, pois a maioria esmagadora dos estudantes mundiais almejam, aspiram, desejam uma oportunidade no campus da invejada Harvard. Todavia, na realidade, o que acontece é que os alunos desta instituição estão focados somente no estresse e na pressão das atividades acadêmicas, sendo que o aprendizado acabou se tornando um grande fardo. Assim, surge mais um questionamento proposto. O que levaria um aluno de Harvard a se sentir infeliz? Gostaria de compartilhar a experiência do próprio Shal Arco, que assim explana. Na época de Milton, Harvard tinha um lema que refletia as raízes religiosas da faculdade: Veritas Christo Ecclesia, a verdade para Cristo e a Igreja. Muitos anos atrás, esse lema foi condensado em uma única palavra, veritas, ou seja, a verdade. Hoje, há diversas verdades em Harvard, e uma delas é que, apesar de todas as suas instalações impressionantes, uma faculdade maravilhosa e um dos melhores e mais brilhantes corpos discentes da América e do mundo, este é o lar de muitos jovens cronicamente infelizes. Por quê? Porque desvirtuaram a verdade pautada na felicidade que se chama Jesus Cristo. Criaram uma série de verdades que na verdade não é a verdade. Em 2004, por exemplo, um levantamento do Harvard Crimson revelou que nada menos que 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. E aproximadamente metade de todos os alunos sofrem de uma depressão tão debilitante que não conseguem exercer as suas atividades. Essa é uma realidade crônica que aflige os renomados estudantes dessa nobre instituição tão ilibada. Um percentual de 80% dos alunos sofrem de um quadro depressivo, capaz de estagnar as suas atividades rotineiras. Nas célebres palavras do professor acima referenciado há dados alarmantes. Ouçam isso. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Um levantamento do Conference Board, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, realizado em janeiro de 2010, mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com o emprego,
marcando o ponto mais baixo em 22 anos de levantamentos. Os índices atuais de depressão são 10 vezes mais altos do que em 1960. A cada ano, o limiar de pessoas infelizes decresce, não apenas em universidade, mas por toda a América. Há 50 anos, a idade média para começar uma depressão era de 29 anos e meio de idade. Hoje, ela é quase exatamente a metade disso, 14 anos e meio de idade. Meus amigos queriam saber, por que estudar felicidade em Harvard? A pergunta que eu fazia em resposta era, por que não começar por lá? Então a pergunta que nós fizemos hoje foi, como alcançar a felicidade duradoura? E eu li para vocês aqui uma série de dados, escrevi uma série de argumentos, e eu finalizo trazendo para vocês o esteio da palavra de Deus, trazendo para vocês aquilo que o papai tem para nos entregar através de um relacionamento com a presença dele. Uma das produções do Espírito Santo no ser humano se chama alegria. Isso é plenamente evidenciado em Gálatas 5, 22 e 23, que descreve: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essas são características que conduzem o ser humano e dentre elas está a alegria, a felicidade. Porque como se viu, hoje a depressão tem alarmado a sociedade, tem matado a sociedade, tem estagnado a sociedade. Eu já sofri depressões profundas. E a única forma de nós sermos, de fato, curados internamente, de dentro para fora, de dentro para fora, independentemente das circunstâncias que nos abalam, é viver uma vida relacional com o Espírito e ele gerar em nós o fruto do Espírito que se revela nessas características, e dentre elas está a felicidade. A alegria no homem é proveniente da única fonte de alegria, produzindo em nós um fruto que nos faz feliz de dentro para fora, sendo que as circunstâncias da vida não abalarão aquele que aprendeu a ser feliz de forma inabalável, através de um relacionamento íntimo com a presença de Deus. Então, como você pode ter uma estabilidade de felicidade? Procure ter um relacionamento estável, amando a palavra de Deus, amando uma vida de oração, amando ficar com Ele, amando ser envolvido na presença dEle. E aí você vai ver e vai perceber que, independente das circunstâncias exteriores, o seu interior explode e exala alegria constantemente. Que a intimidade com o papai seja o foco total das nossas vidas, revelando e exalando uma felicidade e alegria que vai contagiar o seio social por onde eu e você venhamos a passar. Um grande abraço para vocês e até mais.